Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos. E dessa feita eu estarei respondendo a uma pergunta de um amado irmão sobre o arrebatamento secreto, que envolve o pré-tribulacionismo e o dispensacionalismo. Eu já fui pré-tribulacionista, já defendi com unhas e dentes, mas há aproximadamente uns 5, 6 anos atrás, eu deixei de ser. E minha resposta aqui será respeitosa. Eu sei que é a posição majoritária no Brasil, principalmente entre os pentecostais, e eu sou pentecostal, nascido e criado na Assembleia de Deus, mas lendo a Escritura com calma, o Novo Testamento, eu percebi que essa posição não é a correta. Não é a correta. Hoje eu sou pré-milenista histórico, o que defende o pré-milenismo histórico. Defende o pós-tribulacionismo. A igreja passa a grande tribulação, Cristo volta, arrebata a igreja e depois desce com ela para estabelecer o milênio. Essa é a minha posição. Pré-milenista histórico. Tá? Então vou falar aqui respeitando os meus irmãos e amigos que são pré-tribulacionistas. Respeitamos todos aqui e não vou atacar jamais. Amém? É só para responder a resposta, é só para responder a pergunta de um amado e querido irmão sobre o arrebatamento secreto, que é tão secreto que nem está na Bíblia. De tão secreto que é. Tão escondido que nem na Bíblia está. E o pré-tribulacionismo, vocês sabem, ensina que Jesus virá em duas fases. A primeira fase, ele virá para a igreja, secreto, que o mundo não vai saber, e vai arrebatar a igreja. A igreja passa 7 anos no céu, nas bodas do Cordeiro, e depois dos 7 anos, que é o final da grande tribulação, porque a igreja é arrebatada, fica lá 7 anos, aqui acontece os 7 anos da grande tribulação, e no final da grande tribulação, Cristo vem com a igreja para salvar Israel na batalha do Armagedon, Apocalipse 16. Aí destrói Israel, destrói os inimigos de Israel e julga as nações, e após o julgamento das nações estabelece o milênio. Estabelece o milênio. Esse é o esquema escatológico do pré-tribulacionismo dispensacionalista. Eu já criei nisso, já defendi isso, já debati sobre isso. Hoje não defendo mais, porque eu entendo que não é a posição correta. Se nós estudarmos a Escritura, só a Escritura, esquece livros teológicos, esquece sistemas teológicos, escatológicos, só a Escritura. Você verá que Jesus não ensinou isso. 2 etapas. Paulo não falou sobre isso. João, eles não ensinaram isso. Essas coisas foram impostas. Existe a exegese, que é tirar do texto aquilo que de fato o texto está dizendo, é tirar de dentro para fora, exegese, é tirar de dentro para fora, é tirar do texto aquilo que o texto está falando e aquilo que o autor quis falar e transmitir. Exegese é você colocar de fora para dentro. É você colocar no texto várias coisas que o texto não está falando, não está dizendo. É você encher o texto de sujeira, de entulho. De entulho. Então tem que tomar cuidado com isso. E nós temos vários textos da Escritura mostrando que Cristo vem uma única vez. E ele vem uma única vez com os anjos. Ele vem com os anjos arrebatar a sua igreja. Ele não vem em duas fases. Primeira, com a igreja, ou melhor, a primeira fase para arrebatar a igreja, e depois ele vem com a igreja para salvar Israel na batalha do Armagedon. Isso aí é uma especulação escatológica, e eu falo isso com todo respeito. Tá? Cristo vem só uma vez. Todo olho vai ver, todo mundo vai ver. E ele vem como ladrão. Está em Mateus, fala sobre isso.
Paulo também fala sobre isso na carta, sua primeira carta. Na segunda carta, aos Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo fala que ele virá como ladrão. Deixa eu só confirmar aqui se é a primeira ou a segunda carta, né? Aos Tessalonicenses, que Jesus, ele virá como ladrão. Mas ele vem como ladrão não para a igreja. Ele vem como ladrão para o mundo. Porque o ladrão, ele não avisa que vai roubar sua casa, ele não te manda um e-mail, o WhatsApp, né, te chama no Messenger, te manda uma mensagem, não. Ele chega e rouba. Ele chega de surpresa. A volta de Jesus vai ser surpresa não para a igreja, mas para o mundo. Para o mundo. Isso aqui é interessante. Muita gente interpreta mal, né? Deixa eu só pegar aqui. É a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5. Capítulo 5. Que fala que Jesus virá como ladrão também. Então, nós temos aqui vários textos que eu gostaria de mencionar para vocês, rapidamente, que fala que Jesus vem uma única vez. Ele vem com os anjos, os exércitos celestiais, conforme fala também lá em Apocalipse 19, que eu não vou ler por causa do tempo. E outros textos. Então ele vem uma única vez com os santos, arrebata a igreja, a reunião é nos ares, e ele volta para a terra para estabelecer o milênio. Então, a pergunta é sucinta. Não existe arrebatamento secreto. Não existe duas etapas da vinda de Jesus. Cristo não virá duas vezes. Não. Ele virá uma única vez. É isso que ensina a Bíblia, a Escritura. Tá? E eu não quero aqui causar polêmica, pelo amor de Deus. Veja o que diz Mateus 24. Mateus capítulo 24. Texto muito conhecido, muito citado. Mas eu vou ler aqui 2 versículos. 2 ou 3 versículos. Veja o capítulo 24, versículo 29 a 31. Veja que a volta de Jesus vai acontecer depois da grande tribulação. Ele não volta antes, ele volta depois. Olha o versículo 29 de Mateus 24. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, que ele usa uma linguagem profética do Antigo Testamento. A lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Depois das aflições daquele dia, depois da grande tribulação, ele volta. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Não é secreto. Todo mundo vai ver. Será visível, não será secreto. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Com poder e grande glória. 31. E ele enviará os seus anjos, ele vem com os anjos, com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, ou das 4 extremidades, ou das 4, do norte, sul, leste e oeste da terra, de uma e outra extremidade dos céus, e vai arrebatar os seus escolhidos. Então Cristo vem e todo mundo vai ver. Todo olho vai ver. Todo olho verá. Então ele vem com os anjos. Veja o que diz também Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Isso também muito conhecido. Fala que Cristo vem e não vai ser secreto, não. Todo mundo vai ver. Não tem nada de secreto, não. Diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Se todo olho verá, não vai ser secreto. Então a ideia pré-tribulacionista, que Cristo virá em 2 etapas, a primeira etapa para a igreja de maneira secreta, não é bíblica, é invenção. Tá? É uma invenção, é um mito pré-tribulacionista. Tá? Não está na Bíblia. Eis que ele vem com as nuvens,
e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Termina o texto. Outro texto que vai corroborar é Apocalipse 19, versículo 11. E João narra aqui a vinda de Cristo, o arrebatamento. Diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. É uma forma simbólica aqui de descrever a vinda física e literal de Jesus. Está vestido, versículo 13, com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus. E os exércitos do céu, versículo 14, os exércitos dos céus o seguiam. Quem são esses? Quem são esses que João fala? Que são os exércitos dos céus? Os anjos. Os anjos estarão acompanhando Jesus para buscar sua igreja. Tá? Montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Aí ele continua a descrição aqui da volta de Jesus. Então Cristo vem com os anjos. Tá? E os anjos vai separar, como diz Mateus 24 ali, do 29 ao 31, nos 4 cantos da terra, os seus escolhidos irão essa separação, né, do trigo e do joio, eles vão arrebatar e nós iremos se encontrar com o Senhor nos ares. Outro texto que deixa bem claro que Jesus vem uma única vez e vem com os anjos está em Judas. Esse texto é muito mal interpretado. Versículo 14. No Judas não tem capítulo, né? É só versículo. Judas, versículo 14, diz assim: foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos. Esses milhares de seus santos aqui são os anjos, não é a igreja, é os anjos. Tá? Pega o original grego, está lá claro. Outras traduções vai trazer miríades, que são os anjos. Ele vem com os anjos arrebatar a igreja uma única vez, não em 2 etapas, não em 2 fases. Outro texto que mostra isso claramente, tá? Claramente, de maneira clara, coesa, específica, está em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Anote aí para você ler esses textos com calma. Mateus 16, versículo 27. Mateus 16, versículo 27, que diz assim: olha só. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Cristo vem uma única vez, de maneira literal, visível, todo olho verá. Ele virá com os seus anjos uma única vez. Está aqui no texto. Está aqui no texto. Outro texto maravilhoso também está em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Estou respondendo a sua pergunta, meu querido irmão. Não existe arrebatamento secreto na Bíblia. É tão secreto que nem na Bíblia está. Lucas, capítulo 9, versículo 26. O texto diz assim: pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Cristo vem uma única vez, de maneira visível, literal, e ele vem com seus anjos para arrebatar a sua igreja. Lucas 9, 26. Outro texto também está a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3,
versículo 13. O texto diz assim: a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Essa expressão, com todos os seus santos, é os anjos, não é a igreja. É os anjos. Ele vem com os anjos arrebatar a igreja. Outro texto também, muito conhecido, tá? Muito conhecido e famoso, que o apóstolo Paulo fala aqui, é o famoso texto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. O texto vai dizer assim: pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vós, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então veja, são muitos textos que falam que ele vem uma única vez com os anjos arrebatar a igreja. Que os anjos, conforme Mateus capítulo 29, capítulo 24, versículos 29 a 31, Jesus vai dar a ordem para separar os escolhidos e arrebatá-los. Então ele vem com os anjos. Então a vinda é visível, não é invisível, não é secreta, não é em duas etapas ou duas fases. É uma única vinda, será visível, todo olho vai ver, todo olho verá, tá? Não tem nada de secreto. E ele vem com os anjos arrebatar a igreja. Arrebatar a igreja. E é nessa época, né, que ele vai dar ordem para os anjos separar o trigo do joio. E o último texto aqui, tá, está em João, que é o texto que fala da ressurreição dos mortos, de uma única ressurreição. Está em João, capítulo 5, texto muito famoso, João, capítulo 5. Deixa eu só pegar aqui, versículo 28 e 29. Palavras de Jesus, ele diz assim: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Versículo 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, uma única ressurreição, aqueles que morreram em Cristo para a vida eterna, aqueles que morreram sem Cristo para o juízo eterno. Isso também corrobora com o livro de Daniel, capítulo 12. E aqui eu vou encerrar. Daniel, capítulo 12, que fala também da ressurreição geral dos mortos, quando Cristo voltar, uma única vez. Não tem duas etapas, não tem duas fases, não tem secreto, nada de secreto. É visível. Olha só. Capítulo 2, capítulo 12 de Daniel, versículo 3. Versículo 3. Ou melhor, versículo 2. 12 de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então, uma ressurreição única e geral. Uns para a vergonha eterna, os ímpios, e outros para a vida eterna, os salvos. Então, Cristo vem em uma única fase. Ele vem com os anjos do céu, conforme os textos que eu li aqui. É Bíblia, é palavra de Deus. E uma única fase. Ele vem com os anjos, uma única fase, arrebatar a igreja. E os anjos vão separar o joio do trigo.
os salvos dos perdidos, as ovelhas dos bodes, os cordeiros dos lobos, os santos dos profanos, os sujos dos limpos. Ele vai separar e nós seremos arrebatados. Então a vinda de Cristo não será secreta, não será invisível, será visível, todo olho verá, e ele virá uma única vez, né? De maneira exclusiva para nós. Então aqui está respondida a sua pergunta, meu querido. Não existe arrebatamento secreto na Bíblia. Quem defende o pré-tribulacionismo, tá? Aqui não é uma crítica, é uma resposta a uma pergunta de um amado e querido irmão. Deus abençoe a sua vida, meu querido, que fez a pergunta, está aqui respondido. E Deus abençoe a vida de cada um que irá assistir essa maravilhosa resposta. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu projeto, os seus projetos. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa aqui também os seus comentários ou perguntas, dúvidas que você tem, que nós iremos selecionar e iremos respondê-las na medida do possível. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições. Ou melhor, até os próximos vídeos. Querendo Deus.